Sejam muito bem-vindos à emissão online da MCI Porto. Que bom podermos estar aqui juntos através da internet adorando o nosso Deus. Queremos enviar uma mensagem de fé, esperança e coragem para ti e toda a tua família. Os tempos que estamos a viver levantam muitos desafios, mas há uma boa notícia. Com Jesus nós somos mais do que vencedores.
Esperamos que desfrutes desta emissão online e que te sintas parte desta comunidade e que Deus fale ao teu coração e seja cheio de fé e de esperança. Deus que conhece nosso interior. Há um Deus cuja graça não se esgota. O seu nome é Jeová, o grande eu sou. A Ele eu rendo tudo o que sou. Sem mim, o seu querer. A Ele eu rendo tudo o que sou. Cumpra sem mim o seu querer. À procura do teu coração nesta manhã. Há um Deus que procura corações. Há um Deus que me ama tal como sou. Há um Deus incansável que me guarda. Seu nome é Jeová, único Deus. A Ele eu rendo tudo o que sou. Cumpra sem mim o seu querer. A Ele eu rendo tudo o que sou. Seu querer. Vamos declarar que o nosso Deus é santo. Santo é o Senhor, digno de louvor, glória, honra. A Ele só a Ele seja o império. Santo é o Senhor, digno de louvor, glória, honra. A Ele só a Ele seja o império. Tu és santo, Deus. Santo é o Senhor, digno de louvor, glória, honra. A Ele só a Ele seja o império. A Ele só a Ele seja. A Ele só a Ele seja. A Ele só a Ele seja o império.
Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória, choramos uma vez mais por ti. Oh, é Jesus, precioso Jesus, Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória, este é o nome. Deus poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória, Rei do meu ser, Rei da glória, Rei do meu ser, Rei da glória. Seja muito bem-vindo a MCI Porto, um lugar de encontro com a esperança. E tu já fazes parte desta família. É a primeira vez que estás a assistir uma das nossas reuniões? Queremos dar-te as boas-vindas. É uma alegria para nós que estejas a acompanhar a nossa reunião online. Queremos que sintas que não estás só. Somos uma família onde cada pessoa é importante. Se não deste ainda as tuas informações de contato, faz isso ainda hoje por mensagem para o número 961-622-020 ou preenche o formulário em mciporto.com. As salas de oração são um espaço de atendimento espiritual online, onde ministramos às necessidades de cura, paz e socorro. Os nossos pastores e obreiros estarão à disposição para ouvir e ministrar às suas necessidades, através da oração e da Palavra de Deus. Mais informações em mciporto.com. Todas as quartas-feiras, das 6 horas às 7 horas da manhã, a nossa igreja junta-se para orarmos pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação e pela manifestação da glória de Deus em toda a terra. Para participares, basta acederes ao site da igreja e clicar no link Oração da Madrugada. Vai ser poderoso. Coloca já na tua agenda. E estes foram os anúncios de hoje. E eu espero-te para a semana aqui na MCI Porto. Uma casa que é tua. Espero que estejas a desfrutar desta celebração online. Eu quero falar-te acerca das salas de oração. Esta é uma iniciativa da nossa igreja, da MCI Porto, para ajudar a cada um a superar as dificuldades destes tempos que estamos a viver. Eu creio no poder da oração. A Bíblia diz lá, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, para orarmos uns pelos outros, para que sejamos curados. E acrescenta de imediato que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu acredito que quando oramos por alguém, e oramos com fé, e estamos ligados ao poder de Deus, que é impossível que algo não aconteça, que mudanças não aconteçam, que necessidades não sejam supridas, que enfermidades não sejam curadas e que de alguma maneira cada pessoa experimente o poder do amor e da graça de Deus na sua vida. Por isso eu quero apresentar-te esta iniciativa das salas de oração. De momento, nós estamos a realizá-las às terças-feiras, no horário de entre as 6 da tarde e as 8, e às quartas-feiras, entre as 8 e as 10 da noite, através da plataforma Zoom. Tu precisas apenas de te inscrever no nosso site, colocar lá o teu nome e escolheres qual é o dia que tu gostarias de ser atendido. Nesse dia, ser-te-á enviado um link para tu acederes à sala de oração. Tu vais entrar no ambiente da plataforma Zoom e a Andrea vai te atender e vai te encaminhar para uma das salas onde estará um pastor, um líder, um obreiro para orar contigo. E vamos orar com base nesta palavra de Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós temos visto coisas a acontecer como resultado das orações. E por isso quero te encorajar. Tu não estás sozinho.
decide-te a participar nesta iniciativa das salas de oração. Se tens um problema, estás a enfrentar uma luta, uma necessidade e gostarias que alguém orasse por ti, então inscreve-te para uma destas salas de oração, seja na terça-feira, seja na quarta-feira, e nós vamos orar por ti, vamos orar contigo, e tu vais ver o poder de Deus operar na tua vida. Não há nada que não possa mudar quando nós oramos juntos, em fé, e vermos o poder de Deus operar nessas situações. Que Deus, pois, te abençoe. Eu estou aqui para falar da minha experiência das pregações online e dos cultos online que temos tido devido a esta pandemia. Então, eu acho que têm sido muito produtivos, porque mesmo nós estando longe uns dos outros, estamos sempre presentes na vida de cada um e somos sempre acompanhados, nunca estamos sozinhos. E é muito bom porque há pessoas, amigos e famílias que não iam à igreja e com os cultos online eles já podem participar e ver, e isso aproxima-os mais de Deus. E então, eu tenho visto os cultos todos, tenho acompanhado aqui na minha casa e tenho acompanhado a equipa de louvor também, e acho que tem sido um tempo fantástico porque sentimos-nos perto de Deus na mesma e sabemos que Deus não nos abandona em nenhuma circunstância. Em breve estaremos todos juntos e vamos celebrar todos juntos e vamos poder voltar a abraçar-nos e estarmos em família e em comunhão. Beijinhos a todos. Olá a todos, meu nome é Priscila Oliveira, eu faço parte da MCI Porto e eu já estou em Portugal há 2 anos, mas atualmente eu estou no Brasil por causa das atuais condições do coronavírus. Espero poder retornar em breve. Eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem muito breve de como está sendo muito bom e como é importante nesse momento termos acesso aos cultos online, termos um momento de comunhão, podermos edificarmos não só a nós, mas também a nossa família e também todas as pessoas ao redor do mundo. E nesse momento acho essencial isso para que podemos crescermos mentalmente, espiritualmente, podermos alimentarmos a nossa fé e o mais importante de tudo, não deixarmos perecer, não deixarmos esmurecer, porque nesse momento é o momento de cuidarmos de dentro. E tudo isso vai passar. Gostaria de partilhar convosco um bocadinho como é que tem sido esta experiência de participar dos cultos online. Tem sido uma oportunidade incrível de partilha do Evangelho com todos aqueles que me rodeiam. Quer seja através das redes sociais, quer seja através de telefonemas, mesmo através do WhatsApp. E é incrível ver como Deus é simples, nós é que complicamos muitas vezes e colocamos barreiras e preconceitos. Neste tempo, para mim tem sido, como diz em 1 Samuel 7:12, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E é uma pedra, é um marco que nós como igreja temos que ter. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e daqui para a frente Ele nos ajudará. Sou Esther, tenho 10 anos. Hoje gostaria de partilhar com vocês como é que vão assistir à emissão online da MCI Porto. Há mais de um mês que não posso sair de casa para ir à igreja, mas acompanhar a MCI Porto é muito bom. Também tenho aprendido coisas que na MCI Porto estão a explicar, estou a aprender e que estou a gostar, como por exemplo que Deus nunca nos abandona nem nos deixa mesmo nos momentos difíceis, como este que estamos a passar. Obrigada, MCI Porto, um beijinho. Te amamos, Jesus. Esta canção de amor é para ti. Tu és o nosso primeiro amor, Jesus. Tu nos amaste primeiro, por isso te podemos amar. És o meu primeiro amor, Jesus. Igual a ti não há ninguém. Quero estar em tua presença para ouvir tua doce voz. És meu tesouro, precioso Rei.
posso viver apaixonado por ti estou. Estamos apaixonados por ti, Jesus. Nosso ser te busca nesta manhã. És o meu primeiro amor, Jesus. Igual a ti não há ninguém. Quero estar em tua presença, ó Deus, para ouvir tua doce voz. És meu tesouro, precioso Rei. Sem ti não posso viver apaixonado por ti estou. Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão da MCI Porto. E agora vamos ter um tempo para entregar a nossa oferta ao Senhor. E eu gostaria de partilhar convosco um versículo que vem no livro de 1 de Crônicas. Aqui é uma altura onde estão a recolher contribuições para a construção do templo de Deus. Essas contribuições, essas ofertas foram dadas por David, pelos príncipes das tribos de Israel, pelos chefes dos pais e pelo povo em geral. Todos contribuíram para que o templo fosse construído. E bem sei eu, diz no versículo 17, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Que bonito, não é? Deus se agrada quando nós damos com sinceridade. Deus não quer que nós demos por obrigação ou como um peso, como algo que nos custe, mas sim com sinceridade. Mas é em tudo na nossa vida. Darmos com um coração alegre, podermos ajudar com alegria aquele que necessita, podermos trazer a nossa oferta à casa de Deus com alegria. Isto é agradável ao Senhor. E eu creio que a oferta é uma forma de colocar a nossa fé em ação, não é? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós dizemos, nos movemos e assim fazemos. Então eu queria orar contigo e com um coração grato a Deus por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. E Ele é merecedor de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Graças te dou, Senhor, porque Tu eres um Deus bom, um Deus que tens cuidado de nós. Cada detalhe da nossa vida, Senhor, está na Tua mão. Tu não eres um Deus
que está fechado. Tu eres um Deus que está aberto a nós, Senhor, e às nossas necessidades. E que está atento ao clamor, está atento, Senhor, às coisas mais pequeninas da nossa vida. Por isso vimos a Ti, Senhor, trazer a nossa oferta com um coração grato, Senhor, porque reconhecemos, Pai, que tudo aquilo que nós temos vem de Ti. Graças te damos, Senhor, porque tudo temos suficiência. Graças te damos, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, tens cuidado da nossa casa, tens cuidado dos nossos familiares e dos nossos amigos, Pai. Vimos a Ti com um coração grato e sincero, Senhor. E te queremos pedir, Pai, que continues, Senhor, a cuidar da nossa vida, a fortalecer-nos, a fortalecer a nossa fé, a vermos mais além, Senhor. Graças te damos, Pai, porque Tu sempre nos ouves. Graças te damos, Senhor, porque em Ti podemos estar seguros. E eu oro com um coração grato, em nome de Jesus. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Leva para perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender tu estarás no controle então. Esconde-me em Teu coração, me amarra a Ti, para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua presença, para mim eu sei que vai ser difícil, mas Tu estarás sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e me tente fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no Teu amor. No Teu amor, Senhor. Olá, muito bem, vamos ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. Ok? João 7, 37 a 39. Estão todos prontos? Vamos começar a leitura então deste texto. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus, diante de tanta gente, ele se apresenta publicamente naquele dia de uma festa tão importante ali em Israel, ou seja, no último dia, olha o versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, ou seja, um dia onde havia muita concentração de pessoas, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, naquele dia, naquele momento, ele estava a oferecer às pessoas a oportunidade de ter uma experiência com Ele, uma experiência de espiritualidade. Sabem, nós muitas vezes estamos tão envolvidos em atividades, e mesmo atividades boas, obra social, atividades na vida da igreja. Às vezes estamos tão envolvidos em atividades como as pessoas que estavam ali, naquele ajuntamento de gente ali, naquele grande dia da festa. Mas muitas vezes estamos envolvidos em muitas atividades, mas não estamos a ter uma experiência com a espiritualidade. Sabem, eu aprecio muito a espiritualidade, mas a espiritualidade sincera,
a espiritualidade verdadeira, aquela espiritualidade que realmente brota do coração da pessoa. Não é simplesmente atos exteriores de religiosidade, mas eu me refiro realmente a uma piedade do coração, do íntimo da pessoa. Sabem, nesta mensagem, cujo tema é a alegria de servir a Deus, eu quero mostrar que nós podemos servir a Deus, mesmo que estejamos a viver dias difíceis, com grandes e tremendos desafios. É possível servirmos a Deus com confiança e é possível servirmos a Deus com alegria, desde que nós experimentemos uma verdadeira espiritualidade. Não aquela espiritualidade de se relacionar com Deus numa base de troca, numa base apenas somente de eu vou fazer alguma coisa para Deus se Deus fizer alguma coisa para mim. Mas eu me refiro a uma espiritualidade que é mais profunda. Não é algo superficial de uma vida cristã superficial, mas é algo mais profundo de alguém que quer ir mais fundo no rio de Deus. E por falar em rio, aqui quando Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba, Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois no 39 diz que Jesus se referia ao Espírito Santo. E aqui, ou seja, esse texto, o apóstolo João está a dizer que enquanto Jesus estava na terra, os seus discípulos, aquela multidão não poderia ter uma experiência maravilhosa ali do fluir das águas vivas. Mas, ou seja, o apóstolo João está aqui a enfatizar, verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O apóstolo João percebe claramente que Jesus estava a falar algo que estaria disponível. Jesus estava a falar de algo que estaria disponível para todos os que crescem em Jesus. E o apóstolo João já estava a desfrutar, já estava a fluir nesse rio de águas vivas, e ele já entendia o significado do que Jesus tinha revelado naquele dia da grande festa. Sabem, eu já li a história de alguns avivalistas, de alguns homens e mulheres de Deus na história, ou seja, ao longo dos séculos, da existência da igreja, e há alguém que viveu no século XVIII, um homem de Deus, o nome dele era John Wesley, bastante conhecido. Ele viveu no século XVIII e ele nasceu mesmo no início do século XVIII, 1700 e pouco. Mas quando ele tinha 5 anos de idade, os pais dele, inclusive, eram pastores envolvidos na obra de Deus. E aquelas famílias naquela época, irmãos, eram famílias muito grandes, né? Ou seja, cada casal tinha aí muitos filhos. E numa noite fria, houve um incêndio na casa da família de John Wesley, quando ele tinha somente 5 anos de idade. E naquele alerta ali, todos saíram correndo da casa e o fogo ele se alastrou muito rapidamente. Ou seja, a estrutura da casa já começou a ficar ameaçada. E quando saíram todos, inclusive a empregada da família com alguns dos filhos, quando eles saíram para fora, eles perceberam que estava a faltar uma criança. E qual que era a criança que estava a faltar, que estava dentro da casa ardendo em fogo? Era o John Wesley, com 5 anos de idade, que estava a dormir profundamente enquanto a casa da família estava sendo destruída por aquelas chamas de fogo. E é interessante que o pai de John Wesley e mais alguém, eles tentaram entrar para buscar John Wesley, mas já não dava porque o incêndio já era algo que já estava mesmo a arrebentar com toda a casa. Então a única coisa que eles podiam fazer, do lado de fora, de frente para a casa,
a única coisa que eles podiam fazer era orar. Então, o pai, a mãe e os irmãos, a família, se ajoelharam de frente da casa e começaram a orar. Irmãos, quando nós estamos a passar por situações difíceis, nós temos que nos lembrar que há um Deus poderoso para nos socorrer, seja ela qual for. Qualquer circunstância, qualquer situação, nosso Deus é poderoso para intervir. E é interessante que, enquanto eles oravam do lado de fora, o John Wesley, com 5 anos de idade, de uma hora para outra acorda, percebe o perigo, e ele consegue subir para uma janela, e ele aparece e alguém consegue vê-lo de uma das janelas do piso superior da casa, e eles vão correndo, não tinham como socorrê-lo, e fizeram aquilo, colocaram uma pessoa, subiu em cima da outra, que subiu em cima da outra, ou seja, e chegaram à altura da janela ali do piso superior da casa deles, e conseguiram salvar aquele menino de 5 anos de idade. Aquilo foi para a família um grande milagre. Eles quase perderam aquele filho naquela noite. Passaram alguns anos, John Wesley tornou-se um pregador da palavra de Deus. E é interessante que ele contava esta história de como Deus preservou a sua vida para que ele pudesse desenvolver um papel, um ministério que seria bênção na vida de dezenas de milhares de pessoas que vieram aceitar Jesus através do ministério de John Wesley. E, inclusive, uma publicação periódica publicou a foto de John Wesley, juntamente com a foto de uma casa ardendo em fogo, e com um texto bíblico de Zacarias 3, versículo 2, e o título era assim: não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, Deus fez um milagre salvando a vida de um miúdo que iria certamente morrer ali, porque logo a seguir, que eu não contei esta parte, quando aqueles 3 homens, um em cima do outro, salvaram o menino, logo quando eles tiraram o menino, toda a estrutura da casa cedeu e a casa ficou completamente destruída. Ou seja, por causa de questões de minutos, John Wesley morreria naquele dia. Mas Deus fez um milagre na vida daquela criança. E Deus, posteriormente, fez dele um grande testemunho, um grande homem de Deus. Não é este um tição tirado do fogo? Sabem, queridos irmãos, Deus realiza coisas maravilhosas, miraculosas em nossas vidas. Mas nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que entender: Deus, por que Tu me poupaste? Deus, por que Tu me livraste de tal ameaça, de tal situação? Por que Tu me levaste de uma cidade para outra? Por que Tu me levaste de um país para o outro? Por que Tu me tiraste de um emprego para o outro? Ó Deus, por que Tu abriste tal porta que através dela veio grande bênção na minha vida? E, irmãos, é importante que nós tenhamos este tipo de cuidado para entendermos que as coisas que acontecem conosco e ao redor de nós, elas não acontecem meramente por acaso. Pode ser o caso, e muitas vezes é o caso, em que há um toque de Deus especial, há um plano de Deus especial, há um propósito de Deus especial. É interessante que eu próprio tenho um testemunho assim. Quando eu tinha poucos meses de vida, eu tive que ser levado ao hospital e eu estava com uma infecção no ouvido, com poucos meses de vida, e eu estava ali no hospital e a minha mãe estava sentada ao meu lado. Ela que conta esta história e conta muitas vezes, a minha querida mamãe conta essa história muitas vezes. E ela diz que houve uma mudança de turno e houve a troca, então, dos enfermeiros do novo turno. E alguma coisa, algum erro aconteceu ali no medicamento, ou seja, no rótulo do medicamento, e eles escreviam ali no rótulo, ou seja, a dosagem que tinha que ser dado para mim. E eu estava, então, ligado, né, ao soro com a medicação. Então, a pessoa que entrou, ou seja, como enfermeiro ali naquele turno da noite, fez uma troca da medicação. E quando colocou aquela medicação e saiu, a minha mãe olhou para mim
e a minha mãe viu que eu, de uma hora para outra, tinha ficado escuro e roxo. E a minha mãe, ali no ímpeto, rapidamente, ela fechou ali aquela torneirinha, ali daquela mangueira ali da medicação, e saiu correndo, chamou o médico foi ali e me socorreu. E o que o médico disse foi que o engano ali da enfermagem, eles me deram a medicação para o menino, se eu não me engano, era uma medicação para um menino de 8 anos de idade, deram para um bebê de poucos meses. E o médico disse, se a minha mãe não tivesse fechado ali aquela medicação, tivesse ido chamar o médico primeiramente, eu teria morrido. E eu dou graças a Deus, porque com algum propósito, Deus faz essas coisas. Eu sei que cada um que está aqui me ouvir tem alguma história de livramento de Deus. Tem alguma história que Deus livrou de um acidente de carro. Eu também tenho história disso, que Deus livrou de algum atentado, de algum assalto, de algo violento que poderia acontecer. Sabe, irmãos, nós servimos um Deus que, mesmo sendo invisível, a sua manifestação é concreta, é uma realidade. E isso é importante nós sabermos disso. E por falar em mãe, sabem que a mãe de John Wesley teve um papel primordial naquilo que John Wesley se tornou. Ela era uma mulher muito disciplinada e muito insistente com aquilo que ela esperava ver nos filhos como uma serva de Deus. Então, ela instigou aquela disciplina em John Wesley desde criança. Então, ele cresceu com a disciplina e com um caráter aprovado por Deus, graças ao empenho da sua mãe, por isso ele pôde desempenhar um ministério aprovado a nível de caráter e de disciplina. Sabem, nós comemoramos o Dia das Mães, sabemos que domingo passado foi o dia de comemoração em Portugal, este domingo agora é o dia de comemoração em outros países, como no Brasil. Parabéns às mães, que vocês nunca se esqueçam do vosso papel na vida dos vossos filhos, que muitas vezes vocês não sabem, mas vocês estão a cuidar de uma criança que vai abençoar dezenas, centenas, milhares e pode ser até milhões de pessoas. Então, o teu papel na vida do teu filho é essencial. E é interessante que John Wesley, ele pregou fielmente durante muitos anos. E o irmão dele também era pastor, Charles Wesley, mas depois de ter pregado por muitos anos e obtido muitos frutos na sua pregação, John Wesley conta o testemunho de que houve um dia que ele teve uma experiência muito poderosa com o Espírito Santo. E ele já era de Deus, ele já era salvo, ele já tinha frutos do ministério, mas como ele estava sempre a buscar mais de Deus, ele pôde ter uma experiência nova, que mesmo depois de anos de ministério, o seu ministério foi transformado em algo bem mais frutífero do que havia sido. E muitas vezes nós somos orgulhosos e pensamos que nós já alcançamos os níveis de espiritualidade que já temos que alcançar. É como se nós não entendêssemos que há mais de Deus. Eu quero deixar claro aqui, na tua vida, sempre haverá mais de Deus. Deus quer fazer mais coisas na tua vida. Não fiques acomodado com o que tens, com o lugar que alcançaste até agora. Deus quer levar-te a lugares mais altos, a lugares melhores, a lugares com muitos mais frutos. E foi isso que aconteceu com o John Wesley. Ele conta esse testemunho que a experiência dele com Deus foi algo que mexeu com ele, mexeu com as estruturas, mexeu com o emocional, com o psicológico, com o físico, com o espiritual. Sabem, há pessoas que são tão conservadoras que para elas, se Deus tocar em suas vidas, não tem que tocar em todas as partes do seu corpo. Mas eu posso dizer-vos o seguinte, por experiência própria, as minhas melhores experiências com Deus, eu fui tocado não somente naquilo que a gente pode dizer que é interior. Sabem, muitas vezes as nossas experiências com Deus tocam o nosso exterior, às vezes a gente começa a tremer, sentir algo como se fosse uma eletricidade no nosso corpo. E John Wesley, depois dessa experiência, ele diz que as pregações dele, o impacto do ministério dele, aumentou maravilhosamente, foi algo espantoso. Todo lugar por onde ele passava havia um mover de Deus, havia graça de Deus no lugar, havia mesmo avivamento por onde ele passava. As pessoas eram constrangidas, com as pregações de John Wesley, as pessoas eram convencidas do pecado, elas se arrependiam e queriam Deus, se entregavam a Deus e eram salvas pelo poder do Evangelho. Algumas pessoas
pessoas que estavam aprisionadas eram libertas, algumas que estavam indiferentes começavam a amar mais Jesus. Sabem, avivamento, ele é fruto de pessoas que amam a Deus, se entregam a Deus, e do seu interior fluem rios de águas vivas que tocam a vida das outras pessoas. É assim que nós vemos o avivamento, o fluir do rio de Deus, o fluir da vida de Deus. E é interessante que John Wesley, ele teve uma experiência com a presença de Deus e com a ação do Espírito Santo. E isso fez uma grande diferença na vida dele, sabe, irmãos? E ele com seu irmão, Carlos Wesley, eles sofreram muitas perseguições. O nosso tema é servir a Deus com alegria. Mas é verdade que todas as pessoas que fazem uma diferença no reino de Deus, todas as pessoas que provocam um impacto no mundo espiritual, elas são resistidas de alguma maneira. Sabe, irmãos, eu já observei no nosso ministério, na nossa igreja, sempre que nós damos um grande passo significativo, sempre que nós damos alguns passos de conquista, sempre que nós avançamos, aparece, naquele momento, algum tipo de bloqueio, algum tipo de obstáculo, algum tipo de resistência, algum tipo de problema, e nós às vezes temos que parar para lidar com aquele problema, temos que parar para resolver aquele conflito, resolver aquele problema, aquele assunto, aquela complicação, para depois darmos continuidade àquilo que Deus quer que façamos. Isso é resistência maligna, isso é resistência no mundo espiritual, mas nós temos que prevalecer, nós temos que continuar, nós temos que confiar em Deus. É aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, e com Deus nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por momentos difíceis, complicados, mas nós vamos sair do outro lado com a vitória, porque o Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco. E John Wesley, juntamente com o seu irmão Carlos Wesley, sofreram tantas perseguições, até inimagináveis para nós, na nossa geração. Por exemplo, numa cidade, em Wednesbury, eles destruíram as casas, as roupas e os móveis dos cristãos que estavam seguindo o avivamento de John Wesley. Sabem, deixaram os crentes desabrigados, expostos à neve, ao temporal. E diversas vezes, por exemplo, John Wesley foi apedrejado. Imagina só, no século XVIII sendo apedrejado, porque ele chegava numa cidade e movia-se pelo poder do Espírito Santo. Pessoas se convertiam, pessoas eram salvas, mas sabem, eu tenho observado isso. Quando o mover de Deus chega, Ele toca numa porcentagem de pessoas, aquelas pessoas se abrem para as coisas de Deus, mas há pessoas que não são tocadas, que não se deixam, não se permitem ser tocadas por Deus, e elas se tornam a resistência, elas se tornam os perseguidores da obra de Deus. Sabe, que tu não estejas do lado da resistência dos perseguidores, daqueles que resistem ao que Deus está a fazer, que tu estejas do lado do mover de Deus, de onde o Espírito Santo está a se posicionar e está a se mover. Sabem, irmãos, John Wesley não parou por causa da perseguição, ele não parou por causa do sofrimento, ele não voltou atrás, ele não recuou. Teve uma vez que ele foi apedrejado e arrastado como morto pela rua, pensavam que ele havia morrido. Outra vez ele foi espancado na boca, porque ele pregava palavra de salvação, palavra de transformação de vidas. O inimigo estava furioso com ele, pessoas se levantaram e espancaram na boca. Sabem, outra vez ele foi espancado na cabeça e ficou coberto de sangue, mas ele voltava a pregar o Evangelho. Sabem, queridos irmãos, nós temos que ser este tipo de pessoa que anda com Deus, que entende que o que nós fazemos produz frutos eternos na vida das pessoas. Por isso que o inimigo resiste, por isso que há resistência dos homens também. Mas nós temos que continuar, porque aquilo que nós estamos a fazer vai redundar em salvação eterna, vai redundar em vida eterna a muitas pessoas, e nós não podemos recuar. Nós temos uma chamada de Deus, nós temos um propósito a ser cumprido no nome de Jesus. É interessante que John Wesley, mesmo depois da morte do seu irmão Carlos Wesley, ele ainda continuou a pregar o Evangelho, e ele pregou até a sua velhice. Só para termos uma ideia, ele pregou até os 88 anos de idade. E até os 88 anos de idade, servindo a Deus com alegria. Que tu possas servir
a Deus com alegria. Pastor, mas mesmo no meio de provas, dificuldades, tentações, perseguições, sim. Mesmo no meio de uma pandemia, sim, nós temos um propósito. Em qualquer situação, seja o que for que acontecer no mundo, nós temos a melhor mensagem do mundo. O Evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Nós podemos oferecer algo que é eterno às pessoas, que nenhuma instituição desta sociedade pode oferecer, mas o povo de Deus, a igreja, pode entregar nas mãos das pessoas uma mensagem que pode levá-las à eternidade com Deus, à salvação eterna. Bendito seja o Senhor. Quando eu tinha 16 anos de idade, isso poucos anos atrás, eu tinha 16 anos de idade, lembro como se fosse hoje. Não passaram tantos anos assim, mas eu lembro como se fosse hoje, que eu tive uma experiência muito forte com o poder do Espírito Santo. E aquela experiência com o Espírito Santo foi como uma eletricidade que veio da cabeça até os pés e passando pelo meu corpo. E eu comecei a fluir nos dons do Espírito. Mas uma coisa eu percebi nesta experiência. Eu ganhei um nível novo de ousadia. Eu ganhei um nível novo de autoridade espiritual. Um nível novo de intrepidez, de poder. Sabem, a experiência de poder com o Espírito Santo é algo fantástico. Eu me lembro quando Jesus disse, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se tu recebes o Espírito Santo, automaticamente tu recebes o poder de Deus. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é um poder de Deus que nos leva a avançar. Nós não influenciamos apenas uma localidade, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo em nós nos leva a ser boa influência na vida de muita gente. E isso se expande, a tenda se expande. E é interessantíssimo que, com esta experiência, eu me senti mais forte. Não a minha força como homem, eu me senti mais forte no Espírito. Antes, que eu tinha muita vergonha de falar de Jesus para os outros, eu ganhei coragem. Sabem que às vezes o receio sempre aparece nessas situações. Mas com o poder do Espírito Santo, a coragem sobrepõe o medo. E eu comecei a ter coragem de falar com os colegas de escola, com os vizinhos. Eu ganhei também trepidez, sabe, para falar e orar pelas pessoas. Eu comecei a orar pela minha família. Eu ganhei coragem para orar com pessoas que estavam oprimidas por demônios. E eu ganhei uma ousadia e trepidez que eu nem reconhecia. Eu via pessoas oprimidas, eu chegava, colocava a mão, orava e eu via a libertação daquela pessoa. Não pessoas, volto a dizer, não somente pessoas endemoniadas, que a gente expulsava demônios, mas pessoas oprimidas. Eu já orei por pessoas até da minha família que estavam oprimidas. Elas não estavam possessas, endemoniadas. Mas quando eu orei, eu percebi que até a pessoa suava na hora. A pessoa, um peso saía delas. Porque é o seguinte, onde a graça de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus toca, o mal tem que sair. Sabe, eu senti uma ousadia para orar por libertação, uma ousadia para interceder. Quem intercede tem que ganhar essa ousadia que vem pelo poder do Espírito Santo. Sabe, eu ganhei coragem para servir no ministério, servir como voluntário na igreja. Eu me voluntariei. E pouco depois dessa experiência, eu fui convidado para liderar um pequeno grupo. Se eu fosse convidado para liderar um pequeno grupo antes dessa experiência com o Espírito Santo, provavelmente eu não teria tido coragem de aceitar. Mas eu aceitei porque eu sabia que não seria eu a fazer a obra, mas seria Deus através de mim a fazer a obra, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E foi isso que eu entendi e foi isso que eu comecei a desfrutar. Sabem, queridos irmãos, ter uma sensibilidade para o mundo espiritual é algo fantástico. Nós estamos a viver, mas naquela expectativa do que se passa ao nosso redor.
Por exemplo, eu tenho tido algumas experiências fantásticas, graças a Deus. Ele tem levantado intercessores na nossa igreja, que intercedem pelos pastores, que intercedem por mim, pela Kênia, pela minha casa, pelos meus filhos, pela família, pelo ministério, pela igreja. E são muitos intercessores que têm, esse número tem crescido nos últimos meses, graças a Deus. Nós temos um grupo, irmãos, que faz, na igreja, temos um grupo que faz relógio de oração, de intercessão. Esse grupo tem sido fiel em intercessão e em oração por nós, pela igreja, pelos pastores, pela liderança, pelo povo. E algumas dessas pessoas recebem palavras de Deus para nos trazer. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que tiveram sonhos reveladores. Muitas vezes recebo mensagens de pessoas que tiveram visão, pessoas que enquanto oravam tiveram percepções, mas pessoas muito cautelosas. Não é aquela pessoa que tem uma visão, um sonho e pensa que é uma revelação de Deus, mas passa para a gente e a gente na hora já percebe que aquilo não é de Deus. Mas sabe, eu tenho visto que algumas pessoas muito cautelosas oram antes, procuram sentir de Deus se é mesmo para passar aquilo para frente. E, inclusive, houve um momento na vida da nossa igreja que eu estava a tomar uma decisão muito delicada, uma decisão muito sensível. E eu buscando direção de Deus, e Deus falando comigo através de algumas maneiras, e pessoas, sem saber do que se passava, mandavam mensagens. E houve uma pessoa especial que teve um sonho, num dia chave em que eu estava envolvido numa decisão sensível e delicada do ministério. E naquele dia chave, eu me levanto, quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho é a gravação em áudio dessa pessoa que teve um sonho de algo que estava, que ela não entendia por que ela tinha sonhado, mas ela tinha tido a percepção de que aquilo vinha de Deus. Então ela sentiu, eu tenho que gravar e enviar para o pastor, e ela me enviou. E naquela manhã eu acordei e ouvi aquele áudio, e foi mais uma confirmação, não foi a única confirmação, mas foi mais uma confirmação no próprio dia, e eu percebi, gente, o mundo espiritual é tão real, mesmo que nós não percebamos o que está a se passar, mas se o nosso espírito estiver sensível, nós vamos perceber grandes coisas que Deus estava a fazer. E aos 18 anos de idade, eu tive uma experiência forte com a presença de Deus. Eu não sei se todos perceberam aqui. Aos 16 anos de idade, eu testemunhei que eu tive uma experiência forte com o poder do Espírito Santo. E aos 18 anos, eu estou a testemunhar que eu tive uma forte experiência com a presença de Jesus. Pastor, qual é a diferença disso? Na verdade, tudo é Deus e não tem como separar muito. Mas eu estou tentando dar uma explicação para ajudar a compreensão, algo mais didático. Quando eu tinha 16 anos de idade, a experiência com o poder do Espírito Santo foi uma experiência, como eu disse, que me deu ousadia. Eu ganhei intrepidez, eu ganhei confiança. E eu era uma pessoa muito tímida. E eu ganhei muita confiança em Deus. Mas quando eu tinha 18 anos de idade, tive experiência com a presença de Jesus, eu ganhei algo diferente. A ousadia, a intrepidez e a confiança eu já tinha. Mas aos 18 anos, com essa experiência muito forte com a presença de Jesus, eu ganhei um coração conectado a Deus. Sabe, uma experiência forte com a presença de Jesus faz com que o nosso coração esteja sempre conectado a Deus. Eu não sei explicar como foi essa experiência. Não há palavras suficientes para explicar o que eu senti naquele dia. Né? Na verdade, era uma madrugada. Tudo em mim sentia Deus. Tudo dentro de mim via Deus. Tudo dentro de mim clamava por Deus. Depois daquela experiência, eu ganhei uma sensibilidade espiritual que eu posso andar na rua, eu posso estar a conduzir um carro, eu posso estar até assistir uma televisão, posso estar a olhar para um telemóvel, mas é como se eu sentisse que Deus estivesse sempre ligado a mim. É uma convicção, é uma consciência da presença que não me abandona, a presença de Jesus. Essa experiência mostrou-me que eu sou amado como eu sou compreendido como estou, mas eu percebo que, mesmo eu sendo amado como sou e compreendido como estou, Deus continua a investir em mim, a me aperfeiçoar. Sabe, essa experiência impactou maravilhosamente a minha vida. E com essa experiência eu passei a perceber
com mais profundidade o significado do texto que nós lemos inicialmente. E vamos ler novamente, João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. A sede pela presença de Jesus cresceu no meu coração naquele dia. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu comecei a ter sede de Jesus, sede da presença, desejo de beber mais, desejo de estar mais perto de Jesus, desejo de abraçar Jesus. Quem crer em mim, olha o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela sensação de estar cheio do Espírito Santo e sentir como se fosse um rio de águas vivas ininterrupta que flui dentro de nós. E quando nós começamos a servir a Deus, este rio de águas vivas começa a mexer na vida das outras pessoas e mostrar Jesus para as outras pessoas. E é assim que o nosso ministério acontece. Nós temos passado, como John Wesley passou, temos passado por algumas tribulações, temos passado por grandes desafios e obstáculos, mas nós continuamos a servir a Deus com alegria. Não alegria que esse mundo possa explicar, não alegria proveniente de fatores exteriores, mas alegria que vem do interior, daqueles que já tiveram um encontro com Jesus, uma alegria que de dentro para fora, uma alegria que ninguém pode nos roubar, uma alegria que jamais alguém poderá tirar. E vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Este é o memorial que Jesus instituiu. Ele recomendou-nos que todas as vezes que nos reuníssemos, que tomássemos o pão e tomássemos o vinho para anunciar a sua morte até que Ele venha. O que significa isto de nós anunciarmos a morte do Senhor? Significa, sim, proclamarmos o amor de Deus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, sempre lembramos-nos e proclamamos o amor incondicional e infinito de Deus para conosco. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não podemos negar o amor que Deus nos tem quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo. Por isso, ao celebrarmos esta ceia, ao tomarmos este pão que representa o corpo de Jesus e ao tomarmos o vinho que simboliza o seu sangue, nós estamos a celebrar a vitória do amor de Deus ali na cruz de Jesus, remindo-nos do pecado, reconciliando-nos com Ele e dando-nos a vida eterna. Então, se tu já te preparaste, vou pedir que tu possas pegar o pão e um pouco de vinho e com a tua família, se puder ser, aí na tua casa, tu participes agora deste cerimonial, deste memorial que é a ceia do Senhor. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, que o Senhor Jesus também, depois de cear, Ele tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E é o que nós vamos fazer. Pegamos no pão e o partimos, lembrando o gesto de Jesus Cristo, e o tomamos em seu nome, lembrando-nos que o pão representa o corpo de Jesus, que foi dado por nós, e que pelas pisaduras de Jesus ali na cruz, nós somos curados, os nossos pecados são perdoados e somos redimidos da maldição. Então, toma este pão, juntamente com a tua família, em nome de Jesus. Senhor Jesus, agradecemos-te por teres dado a ti mesmo ali na cruz. Tu és o pão que nos dá vida. E que nesta manhã, cada pessoa na sua casa possa receber de ti o pão da vida, que nos dá a vida eterna. Te agradecemos. Da mesma forma, diz a palavra que Jesus pegou o cálice e disse que este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então diz a palavra que o cálice representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança.
Esse sangue foi derramado para nos redimir da maldição e nos tornar herdeiros da bênção de Deus em Cristo Jesus. É através do seu sangue que somos reconciliados com Deus. Então, pega no teu cálice, juntamente com a tua família, e toma-o agora, em nome do Senhor Jesus, celebrando a sua vitória. Pai, agradecemos-te pela dádiva do teu Filho amado, esta dádiva do teu amor e do amor de Jesus, para sermos redimidos dos nossos pecados e recebermos o dom da vida eterna. Agradecemos-te porque a tua vida está em nós. Agora somos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Lembra-te que agora tu és uma nova pessoa, uma nova criação em Cristo Jesus. Se tu ainda não tens esta experiência de Jesus em teu coração, tu podes fazê-lo ainda hoje, entregando a tua vida a Jesus, convidando a entrar em teu coração e a ser o teu Senhor e o teu Salvador. Que Deus muito te abençoe. Não queremos terminar este tempo sem dizer uma vez mais a Deus que o amamos. Dissemos que Ele era o nosso primeiro amor e agora vamos declarar, ainda que Ele saiba, ainda assim nós vamos dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, todos juntos. Tu sabes que te amo, tu sabes que quero conhecer mais do que até aqui, Senhor. Eu canto só a ti, palavras sentidas virem por ti, em devoção a ti. Mas Jesus, sou rei.
Agradecemos a Deus por esta experiência online de adoração. Através da internet temos esta possibilidade de estarmos juntos para levantar o nome de Jesus sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. No próximo domingo, a esta mesma hora, estaremos aqui para celebrar a Deus e viver a alegria de estarmos unidos e em comunhão. Por isso, faz planos para participares desta experiência online e convida os teus amigos e familiares para participar contigo, enviando-nos o link mciporto.com. A MCI Porto deseja-te uma semana abençoada.